E senhores deputados, assinala-se hoje o Dia da Europa. 62 anos depois da Declaração de Schuman, a Europa mantém intacto o desígnio de se constituir como um espaço de paz, de solidariedade e de prosperidade. A construção desse espaço é, por natureza, um trabalho sempre inacabado. É um trabalho que acrescenta a cada obstáculo que é vencido sempre novos desafios e novos objetivos. E é um trabalho de diálogo permanente, de concertação permanente, de consensos difíceis e muitas vezes demorados. Mas hoje, em maio de 2012, os povos da Europa, cientes de alguns erros e omissões próprios de um percurso tão longo e complexo, não devem arrepender-se dos caminhos trilhados e dos contágios positivos que a realidade europeia suscitou nos Estados-membros. O principal dos quais foi, sem dúvida, o processo de implantação e aprofundamento de regimes políticos democráticos, condição essencial de adesão à União Europeia e princípios de organização política e social de que não prescindimos nunca. O facto de hoje convivermos num espaço composto por 27 democracias e darmos isso como algo tão normal não deve inibir-nos de olhar para trás e verificar que ainda há poucas décadas isso era uma miragem. Olhemos então para a Europa de maio de 1950 e percebamos o que os europeus foram capazes de realizar nestes 62 anos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a construção europeia, no quadro do mercado único e da União Económica e Monetária, enfrenta hoje novos desafios de grande complexidade que exigem dos Estados e dos seus dirigentes políticos elevado sentido de responsabilidade. Se para a democratização da Europa os povos europeus se contagiaram de forma positiva no aprofundamento da integração política e económica e na dinamização da União Monetária, os desequilíbrios financeiros, de competitividade e de crescimento de uns afetam inelutável e negativamente a vida dos outros. Por isso, o Tratado Orçamental subscrito por 25 Estados-membros é tão relevante e decisivo para responder e prevenir crises como aquela que atravessamos. Como dissemos a quando da sua discussão, este tratado representa a nossa recusa de repetir os erros do passado. Erros que, no caso de Portugal, nos forçaram nos últimos 35 anos a pedir ajuda externa por 3 vezes. Ajuda essa sem a qual não conseguiríamos preservar o nosso Estado Social e sem a qual não conseguiríamos recuperar a economia para voltar a crescer. Quando muitos desdenham da regra de ouro, ou quando outros não lhe querem conferir de forma clara e inequívoca a estabilidade e a durabilidade que a sua natureza estrutural comporta, o que fazem é desvalorizar a solidariedade entre os Estados e, dentro destes, a solidariedade entre gerações. Senhores deputados, é verdade que a Europa e Portugal precisam de mais crescimento económico e mais emprego. Mas também é verdade que abrir um novo ciclo de crescimento sustentável e duradouro exige rigor e disciplina orçamental. E a um país que está sob assistência exige também alguma paciência, alguma persistência, alguma resistência e muita responsabilidade. Como disse o Primeiro-Ministro, e passo a citar, fomos obrigados a fazer sem contemplações o diagnóstico dos nossos males coletivos e a indicar a terapêutica possível. Uma terapêutica de choque, não diferente, aliás, da que estão a aplicar outros países da Europa bem mais ricos do que nós. Anunciámos medidas de rigor e dissemos em que consistia a política de austeridade. Dura, mas necessária. Reconheço que a situação é difícil para todos e para alguns, principalmente nas zonas urbanas, na periferia das grandes cidades, se tornou mesmo muito difícil, duríssima. Ninguém o sente mais do que eu, que todos os dias apareço responsabilizado, mesmo por aquilo de que humanamente não é legítimo nem sensato responsabilizarem-me. Reconheço que há motivos de descontentamento.
particularmente entre a população mais desfavorecida. Mas atente-se nas causas dessa situação e haja um pouco de paciência e de confiança no trabalho que está a ser feito. Dê-se tempo ao tempo e jogue-se na estabilidade e no trabalho, não na agitação permanente, na perturbação e no caos, se queremos encontrar uma via de saída consensual e democrática para os problemas reais e estruturais do país. Senhoras deputadas e senhores deputados, em especial do Partido Socialista, concordam ou não concordam com o Primeiro-Ministro? Concordam ou não concordam com este apelo à paciência e à confiança? Concordam ou não concordam com esta denúncia daqueles que com oportunismo querem agitar irresponsavelmente a população e afinal não ajudam? Senhores deputados e senhores deputados do Partido Socialista, é muito estranho que não concordem. É mesmo muito estranho. Porque quem disse isto em 31 de março de 1984 foi o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro Mário Soares, no dia em que o governo PS-PSD cumpria um ano de mandato e implementava um plano de emergência para enfrentar, com ajuda externa, a crise financeira que Portugal vivia. Senhores deputados, nós concordámos há 28 anos com esse Primeiro-Ministro, apesar dele ser socialista. E os senhores não acham justo que este Governo e este Primeiro-Ministro possam fazer a bem dos portugueses, com a compreensão dos portugueses, aquilo que tem necessariamente que ser feito? Senhores deputados, os melhores programas de crescimento económico e de criação de emprego que temos hoje que desenvolver são as reformas estruturais. Como dizia já o Dr. Mário Soares em 1984, temos de equilibrar as contas e reformar estruturalmente o país. Reformar o Estado e os sistemas públicos. É isso que garante o Estado Social. Reformar a justiça, a relação entre a administração, os cidadãos e as empresas é o único caminho que garante o desenvolvimento sustentado. Aumentar a dívida e o déficit não são, senhores deputados, a solução. Foi por isso que, tal como prometemos a quando do debate do Tratado Orçamental e da discussão de um projeto de resolução do Partido Socialista, foi por isso que prometemos que aqui viríamos também apresentar as nossas propostas. E por isso decidimos promover este debate, com um duplo objetivo. Em primeiro lugar, para fazermos a apresentação das nossas propostas, com vista a que as políticas europeias possam cada vez mais seguir um modelo gerador de emprego e de crescimento duradouro e estrutural. E em segundo lugar, para que o Parlamento se possa constituir também como uma fonte do consenso abrangente que, nomeadamente, integre aqueles que no passado sempre convergiram connosco nesta matéria. O conjunto de sugestões e recomendações que apresentamos neste debate fica agora aberto a receber contributos de todos para que possa ser melhorado e enriquecido. E, nesse sentido, não vamos sujeitar, como era nossa prerrogativa, a votação no final do debate. Vamos antes propor que nas próximas 2 semanas ele possa ser alvo de uma discussão profunda no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus e possa aí recolher os contributos de todos aqueles que querem efetivamente contribuir para o processo de construção europeia. Ao contrário de outros senhores deputados, não vimos a este debate impor posições. Nem dizemos a ninguém ou aceitam o que propomos, como propomos e quando propomos, ou não há diálogo. Quem age ou agia assim pode colocar a cara que quiser, pode usar as expressões verbais que quiser, mas ao agir assim, mais não está do que a esconder, a ocultar o seu verdadeiro desejo, o desejo de ruptura, de falta de compromisso e de irresponsabilidade. Senhores deputados e senhoras deputadas, a terminar, vamos ter também a oportunidade, num futuro próximo, de debater um projeto de resolução do PSD sobre o comércio internacional. Um comércio internacional justo e a revisão das pautas aduaneiras no seio da Organização Mundial do Comércio.
Trata-se, a nosso ver, também de uma matéria crucial e relevante não só para Portugal, mas para a agenda de crescimento da Europa. Vejamos as últimas previsões do FMI como ponto de partida e de análise. Em 2012, a zona euro terá uma retração de 0,3% e em 2013 crescerá 0,9%. Portugal terá, com estas projeções, uma retração em 2012 de 3,3% e um crescimento em 2013 de 0,3%. A China, senhores deputados, crescerá ainda segundo estas projeções do FMI 8,2% em 2012 e 8,8% em 2013. A Índia crescerá 6,9% em 2012 e 7,3% em 2013. O Brasil crescerá 3% em 2012 e 4,1% em 2013. Isto quer dizer, senhoras e senhores deputados, que o nível de crescimento da Europa será previsivelmente lento e muito menos acentuado do que outros blocos comerciais. É, pois, senhoras e senhores deputados, chegada a altura que da Europa, ao nível da Organização Mundial do Comércio, onde foi sempre solidária com vista a ajudar do ponto de vista social e económico outras sociedades, chegou a altura da Europa não se inibir de face a esta situação atual e há previsível para os próximos anos lançar a discussão da revisão das pautas aduaneiras vigentes. As nossas empresas bem sabem das dificuldades que hoje se colocam quando querem entrar em novos mercados. Sabendo nós que na Europa não vamos ter um crescimento tão acentuado que possa absorver a capacidade exportadora das nossas empresas, esta batalha é uma batalha que queremos aqui lançar também para o debate. Uma batalha que é de Portugal, mas uma batalha que é seguramente também e muito da Europa que quer crescer, mas da Europa que quer crescer de uma forma sustentada, de uma forma estrutural, de uma forma que nunca mais volta a pôr em causa, como acontece nos dias de hoje, o Estado Social que tanto demorou a construir e a erguer em Portugal.